Olá, abençoados, graça e paz, minha irmã Simone, graça e paz, excelente noite, querida. Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com inscritos. Como estão vocês? Hoje eu estou em outro ambiente aqui, em outra parte da sala. Eu espero que o áudio esteja legal, tá bom? Juliana, vamos crescer na graça e no conhecimento. Eu tenho alguns assuntos, alguns comentários a fazer acerca deste tema aí que nós vamos fazer, tá bom? Melhor noite, graça e paz, Josiane, Juliana Bissotto, graça e paz. Vamos crescer no entendimento do Criador, crescer na graça do Eterno. Quem mais está chegando aí? Bom, eu vou saudando vocês, afinal de contas, hoje é o nosso bate-papo, tá bom? E eu não quero perder este contato mais assim pessoal com vocês, tá bom? Então, onde quer que vocês estejam aí, Sebastiana Maria da Silva, graça eterna, graça e paz, vamos avançar mais um pouco acerca do conhecimento do Criador. Nestor Fortunato, graça e paz, meu irmão, estamos juntos. Eu quero só louvar a Deus, e agradecer por vocês que de fato receberam olhos iluminados. Meu xará Elcio José, minha irmã Eliene também chegou. Glória a Deus, glória ao Eterno, ao Criador, aquele que vive e reina para todo sempre. Minha irmã Fernanda Carolina de Oliveira, graça e paz. Quem mais está chegando aí? Hoje o tema vai ser, apesar que eu já coloquei aí, mas vai ser um assunto interessante. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Ao seu Camargo, graça e paz, meu irmão. Estamos juntos. Forte abraço a todos vocês. Desde já, desejando um excelente sábado, uma noite maravilhosa. Kleber Aparecido, graça e paz. Irene, graça e paz. Outra pessoa comentou aí, minha irmã Sônia, graça e paz, minha irmã Sônia, daqui de Feira de Santana. Nossos irmãos de Feira de Santana estão empolgados, estão se reunindo. Se eu não me engano, ontem teve outra reunião. Os irmãos estão empolgados com a graça de Deus. Isso é muito bom, abençoados. Isso é muito bom, Nós éramos empolgados com o sistema religioso, estávamos lá no engano. Por que não agora não dar as mãos, em graça para fortalecer a comunidade da graça, o povo que se reúne, o povo que dão a cara a bater, em prol dessas verdades que o sistema, por tanto tempo, ocultou de nossas vidas. Então, isso é gratificante. Eu estou muito feliz por ver os irmãos lá de Feira se reunindo, confraternizando, estando aí ligado. Desde já um abraço a todos os meus irmãos lá de Feira, o irmão Carlos, o irmão Juniel, o irmão Francisco, o irmão Gelson, as irmãs Sônia, Lígia, enfim, tantos outros irmãos que me falta aqui agora lembrar o nome deles, tá? Mas se vocês tiverem aí, meu beijo a todos vocês e em breve eu estarei lá convosco novamente para mais uma comunhão, tá bom? Aos irmãos aqui de Salvador, Recôncavo, os irmãos aqui de Lauro de Freitas, Camaçari, Abrantes, Portão. Amanhã nós estaremos juntos a partir das 9 da manhã, ali no nosso espaço, na Itinga, nos reunindo como igreja a partir das 9 da manhã. Aguardamos vocês lá para aquele café de manhã, para aquele bate-papo, aquele momento de louvor. E logo depois, uma ministração da palavra da graça, tá? E no mais, vamos comentar. Eu não quero me estender muito nessa noite, mas eu quero comentar com vocês sobre este tema aí que nós colocamos. Queridos, texto isolado em graça também é perigoso. Se tem uma coisa que nós que ministramos o Evangelho da Graça, pelo menos esses que eu vejo através do YouTube, a grande maioria dos irmãos, se tem uma coisa que nós temos o máximo de cuidado é para não isolar o versículo do seu contexto.
ou não isolar também o texto, né, do seu contexto. Bem verdade, vale a pena aqui salientar isso, bem verdade, muitas vezes o contexto daquele texto ou a explicação daquele assunto encontrado naquele versículo, muitas vezes não está propriamente dito no mesmo texto. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero falar? Muitas vezes nós encontramos em outras passagens a confirmação daquele texto que nós lemos dentro de um respectivo texto. Um exemplo, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, lá no capítulo 3, no versículo 15 em diante, ele fez um comentário interessante. Ele diz que, segundo a sabedoria que o nosso amado irmão Paulo recebeu, ele, Paulo, escreveu acerca da salvação em todas as suas epístolas. Então, olha o que Pedro estava falando. Que Paulo, ele tinha um contexto, né, em todas as suas epístolas. Ele escreveu acerca daquele assunto da salvação em todas as suas epístolas, onde havia pontos difíceis de entender, e Pedro disse que os incautos, os inconstantes, eles distorcem, né, distorcia no caso, como todas as outras escrituras para a sua própria perdição. O próprio Jesus, quando ele fala ali para os fariseus, está lá em Mateus, se eu não me engano, 22, 29, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, ou não examinando as Escrituras, não conhecendo as Escrituras e nela o poder de Deus. E ele sempre trazia esse abortivo, né? Ele sempre chamava essa atenção. Vocês erram porque vocês não examinam. Ou seja, quando nós vamos examinando as Escrituras, examinando as cartas paulinas, nós vamos encontrando uma coerência. Graça e paz, meu irmão, Geraldo Moraes, estamos juntos, melhor noite. Então nós vamos encontrando uma coerência, porque o Evangelho da Graça não basta estar na Bíblia, ou qualquer outro assunto, não basta estar na Bíblia. Tem que ter um respaldo, uma direção, uma revelação, uma confirmação. Então tem que ter de fato uma coerência. Porque assim, o sistema religioso também diz: ah, irmão, vocês pregam contra o dízimo, um exemplo. Aí eles dizem: mas o dízimo é bíblico. E é verdade, o dízimo é bíblico. Ele diz assim: vocês falam que não precisa batizar nas águas, mas o batismo nas águas é bíblico, e de fato é bíblico. Entendeu? Estamos juntos, meu irmão? Então, observe que o sistema religioso, ele também usa a Bíblia, né, e os seus textos, dizendo que tem fundamento, e tem fundamento. Mas o problema é que não tem uma revelação, não tem uma coerência, não tem uma revelação, sabe? Não tem, de fato, uma contextualização em todos os aspectos. Existem ali fragmentos de textos soltos, onde as pessoas pegam e criam diversas doutrinas baseando-se na Bíblia. Então, nós que ministramos o Evangelho da Graça, e eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não é fácil, de fato, é difícil. Às vezes a gente ministra assim, nós vemos aí os irmãos, por exemplo, o irmão Geraldo e outros irmãos, trazem um assunto, um estudo, e vocês também que desenvolvem através de textos, né, através de redes sociais, estudos, às vezes você consegue enxergar um assunto. Canal Conhecereis a Verdade, meu irmão Rodrigo, lá de Cruz das Almas. Um abraço, meu irmão. Olha, abençoados, visita também o canal do nosso irmão Rodrigo, né? CCV, Conhecereis a Verdade, é o nosso irmão aqui de Cruz das Almas, também pregando a palavra da graça, tá? Então, abençoados, muitas vezes nós preparamos um sermão e não é fácil você contextualizar. Às vezes a gente usa um texto isolado em um texto, mas aí a gente vai trazendo a explicação, a gente encontra um reforço, um respaldo em outra passagem bíblica, em outro texto, né? Então a gente vai vendo. Um exemplo que eu quero dar, mais outro exemplo. Hoje vai ser a noite dos exemplos.
em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O que é que está escrito ali? Alguém tem a memória aí? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Paulo disse assim: o Deus, está lá com D minúsculo, né? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, né? Para que não vejam resplandecer a glória do Evangelho de Cristo. José Chaves, graça e paz, meu irmão, melhor noite, boa noite, estamos juntos. A igreja viva, a igreja interativa, a igreja que se reúne virtualmente. Então Paulo disse que o Deus daquele século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando o sistema religioso pega aquele versículo solto, a margem de interpretação deles, ou a interpretação deles, é o seguinte: eles dizem que o Deus ali, com D minúsculo, é Satanás. Eles dizem que ali é Satanás. Então observe, se você continua lendo o contexto, você não vê Satanás ali. Você vê a lei de Moisés. Então logo você identifica dentro do contexto do capítulo 4 de 2 Coríntios. Minha irmã Lourdes Cardoso, graça e paz, minha irmã. Então você vê dentro do contexto da carta que o Deus daquele século ali era a lei de Moisés, ou era Moisés. Aí alguém pode perguntar, porque é isso que o sistema religioso faz: você é um mentiroso. Como é que ali era Moisés, se Moisés já tinha morrido há muito tempo atrás? Moisés estava vivo na época que Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios? Eles dizem assim, né? Mateus Vieira, salve família, Abba Pai, graça e paz. Então eles dizem assim: não, porque Moisés não estava vivo. Adilson Delpos, é isso? Acho que é isso mesmo. Dalpos, acho que é isso mesmo. Edson Cardoso, graça e paz, graça eterna. Então eles dizem: vocês estão equivocados porque Moisés não estava vivo ali naquele contexto de Paulo. Claro que não. Mas a lei ainda vigorava ali, né? E Paulo estava chamando a atenção que era necessário tirar o véu, que de fato só havia uma convenção genuína quando o véu fosse tirado, porque em Cristo o véu é abolido, e o véu ali era a lei. Então a lei representava quem? Moisés. Até por isso que o Deus daquele século ali era Moisés, ou a própria lei de Moisés. Outro texto, né, que Jesus fala em João, capítulo 5, versículo 45, Jesus diz assim: eu não vos acuso perante o Pai. Há um quem acusa perante o Pai: Moisés, em quem vocês esperam. E aí? Marisete Peixoto, graça e paz, boa noite, minha irmã. E agora? Porventura, Moisés estava também vivo na época de Jesus? Claro que não, Moisés não estava vivo na época de Jesus. E por que Jesus disse que quem acusava os irmãos perante o Pai era Moisés? João 5,45. Jesus disse que quem acusava o povo perante o Pai era Moisés, porque o povo estava ainda praticando a lei de Moisés. E a lei era um ministério de condenação e morte. Me ajude aí, meu irmão Geraldo, se eu estou certo. Então, a lei era um ministério de condenação e morte. Então, Jesus disse: quem acusa vocês perante o Pai é Moisés. Mas Moisés, o personagem Moisés, não existia mais na época de Jesus. Claro que não. Obviamente que não. Mas a lei ainda vigorava, mesmo porque Jesus estava no cumprimento da lei. E lá em Apocalipse, você vai encontrar João falando na ilha de Pátimo que o acusador de vossos irmãos, obrigado meu irmão Geraldo, o acusador de vossos irmãos, que os acusava de dia e de noite, foi derrubado. Então observe que Jesus disse que o acusador, quem acusava, era Moisés, em quem as pessoas esperavam. Luiz Carlos Passos, graça e paz, meu irmão, melhor noite. Então, observe, abençoado, que João na ilha de Pátimo, ele usa, né, o adjetivo ali da palavra, né, o acusador, né, que nós encontramos também ele falando o diabo, né? Então, o acusador que acusava vocês de dia e de noite perante o Pai
foi derrubado. Então, o que foi derrubado? Quem era que acusava? A lei de Moisés. Então, era a lei que acusava o povo. Paulo disse na carta aos Romanos que a lei ela não justificava, pelo contrário, a lei dava força ao pecado, ou seja, a lei ela acusava as pessoas, ela denunciava o erro das pessoas. Quando os judeus transgrediam, a lei vinha como um acusador, né? A lei vinha acusando e não absolvendo. Então, quando Jesus aparece, Jesus disse: eu não vim para acusar vocês, eu vim para salvar vocês. E salvar vocês de quê? Justamente da lei que os acusava perante o Pai, de dia e de noite. Mas essa lei, ela foi abolida, ou seja, cumprida na pessoa do Cristo, do Jesus de Nazaré, ou do Yeshua de Nazaré. Então, abençoados, quando Jesus cumpriu a lei, Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Agora, quando você lê Romanos capítulo 8, versículo 1, aí você vai entendendo. Você observa que o que eu estou falando aqui, existe um contexto. Eu já passei pelo livro de João, já passei pelo livro de Mateus, já passei pela carta de Paulo aos Coríntios, já fui em Apocalipse, né? Então, eu estou falando em vários textos, em várias cartas, onde se resume em um contexto, em uma linha de entendimento, em um raciocínio perfeito acerca do Evangelho da graça de Deus. Viu que eu falei? Que nem sempre o respaldo daquele texto está propriamente dito naquele contexto ou dentro daquele capítulo, né, do livro. Às vezes nós encontramos em outros versículos, em outras passagens, que vai de fato linkando uma com a outra e dando o perfeito entendimento. Aqui esquentou um pouquinho, mas vamos que vamos. Então, abençoados, o perigo em graça de usarmos um texto, né, ou um versículo isolado, um versículo solto. Assim como nós batemos no sistema religioso, por exemplo, usar Malaquias 3,10, versículo solto. Porque, por exemplo, eu vou usar dois versículos no livro de Malaquias, aí já dá um outro entendimento. Se eu uso Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Aí eu, como um pastor legalista, eu já estou dando a entender para você, que é leigo, que não conhece, que você tem que trazer o dízimo para a minha igreja, ou para a igreja de Deus, a casa de Deus. Mas se eu ler Malaquias 3,10 e também ler Malaquias 4,4, aí já vai dar um outro sentido. Que Malaquias 3,10, trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Mas quando eu vou em Malaquias 4,4, diz: lei que Deus deu a Moisés no monte para aplicar para o seu povo, a saber, Israel, estatutos e juízos. Então observe a diferença quando eu leio Malaquias 3,10, apenas o versículo isolado, e quando eu leio Malaquias 3,10, mas eu também leio Malaquias 4,4. Então você observa que já dá um outro sentido a mensagem já toma aí um outro rumo. Então, mesma coisa, abençoado, mesma coisa são esses versículos soltos que eles usam, que eles interpretam ao seu bel prazer, que também existe na graça, e nós precisamos ter alguns cuidados. Eu vou citar alguns versículos que nós nos utilizamos na graça, por exemplo, tá? Eu vou citar aqui alguns versículos. Vamos lá, o primeiro versículo que eu quero citar, já aproveitando aí o calor da mensagem. Ontem nós postamos uma mensagem antiga, né, sobre Paulo e o terceiro céu. Que Paulo não foi no terceiro céu, como muitas pessoas pensam. O espírito de Paulo desencarnou então foi no céu. Ô irmão Elson, mas você duvida do poder de Deus? Eu duvidar do poder de Deus? De hipótese alguma. Se Deus quisesse arrancar alguém da terra, levar no céu e trazer de novo, Deus é Deus, abençoado, tá? Mas eu estou falando de uma revelação dentro de um entendimento racional, tá, abençoado? Então, um exemplo. Você não vai ver, e nós falamos dessa mensagem ontem, foi uma mensagem que ficou gravada,
E nós também falamos anteontem, né? Nós falamos sobre João na ilha de Pátimo, que foi arrebatado em espírito. Nós falamos lá também de Ezequiel, de Isaías, que viu o trono de Deus. Nós falamos de Daniel também, né? Que recebeu revelação do céu. Então observe que esses homens não precisou ir ao céu. O céu, né? A revelação desceu até eles. Por isso que Paulo disse, abençoado, nós temos a mente de Cristo. Queridos, ter a mente de Cristo é o que Paulo disse aos Efésios. É estar sentados em lugares celestiais. É pensar nas coisas que são do alto, como Paulo disse aos Colossenses, capítulo 3. Então Paulo disse, pensai nas coisas que são do alto, porque fostes ressuscitado com Cristo. Buscai as coisas que são de cima. Então observe que quando você começa a se relacionar com o Eterno, com o Criador, através desta mensagem em graça, você começa a buscar para a tua vida as coisas que são do alto. Então a mente de Cristo está ativada, você está se relacionando, hoje não mais nesse sentido que Paulo falava, a mente de Cristo nesse sentido, hoje é o próprio Deus em nós, né, abençoado? O Filho entregou o reino ao Pai para que Deus fosse tudo em todos, então a mente do Criador está no Filho de Deus. É claro que nós vamos desenvolvendo mediante o conhecimento, a leitura e a edificação do próprio Espírito que habita em nós. Então, nós explicamos nesse assunto que Paulo, não foi o espírito de Paulo, assim, nós falamos sempre que temos duas naturezas, uma natureza humana, carnal, e temos uma natureza espiritual, né? A nossa verdadeira essência, né? Nós somos espíritos revestidos de carne, tá, abençoados? Esses espíritos, eles já existem e foram escolhidos no Eterno antes da fundação do mundo. Diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Jó fala sobre isso, sobre a questão da escolha de Deus, né, no espírito, né, nosso estado ainda de espírito, quando Deus nos escolheu como filhos, porque a imagem e a semelhança que os filhos têm do Pai, no caso aqui de Deus, do Eterno, não é na carne, é no espírito. Então nós temos de fato a imagem e a semelhança do Criador, porque nós somos eternos como Ele também é eterno. Então nós somos espíritos e estamos revestidos de carne, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto como os filhos participam de carne e sangue, também Ele, falando de Jesus, participou das mesmas coisas de carne e de sangue. Então, observe que existe um contexto, um entendimento. Agora, como eu falei sobre a questão do perigo, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 12, né? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então não vou me prender aqui, mas eu estou apenas lendo esses dois versículos isolados do texto. Sabe por quê? Porque o contexto aqui não vai dar a entender ou não vai fortalecer a ideia de que Paulo ele deixou o corpo na terra, mesmo porque ele fala que ele não sabe, Deus é quem sabe. Então, ele diz que não sabe se foi na carne ou se foi no espírito, mas nós temos que entender o que Paulo pensava quando Paulo dizia que não sabe se foi na carne ou se foi no espírito. Lembrando que Paulo recebeu um espinho na carne para não se gloriar por causa das excelências das revelações. Então precisamos entender, abençoado, que o que Paulo estava dizendo ali, que Paulo, bem como os outros apóstolos que tiveram também algumas experiências semelhantes, como João e Pedro, Paulo sofreu um momento de êxtase. Ele saiu do seu natural, nós acreditamos que não foi na carne, no sentido de ele entender, né, humanamente falando, não tinha como ele entender essas coisas humanamente falando, mas que de fato foi uma experiência, né, espiritual que ele teve de revelação no seu espírito. Ou seja, foi uma consciência divina que ele recebeu, uma revelação divina, né?
E ele atribui isso ao arrebatamento. Lembrando que a palavra arrebatamento, ela é do grego harpazo, né? Que quer dizer tomado à distância, né? Ou tomado à força. Então o que que Paulo diz? Foi arrebatado ao paraíso, o arrebatado ao terceiro céu. Quer dizer que ele foi tomado ou à força, né? Ou tomado à distância. Ele estava longe, na terra, e os seus sentidos foram tomados, arrebatados, do grego harpazo, foi arrebatado aos céus, e ele recebeu esta consciência de sabedoria, essa consciência divina. Mas não quer dizer que foi o espírito dele que foi para o céu e depois voltou e encarnou novamente no corpo que ficou na terra. E aí Paulo disse, pronto, eu fui no céu, mas já voltei. Não, abençoado, não tem como. Sabe por quê? Porque isso aqui também se torna um versículo em graça isolado. Então, se eu prego este versículo aqui dizendo que Paulo... Não, irmão, Paulo é como está escrito aqui, é porque está escrito. Sim, mas está escrito em 2 versículos. E eu não posso criar uma doutrina em cima de versículo solto, porque aí nós vamos fazer igualzinho o sistema religioso. Tá? Então, eu não posso... respeito quem pensa diferente. Tá? Quem pensa diferente eu respeito, mas eu não vejo desta forma, biblicamente falando, eu não consigo interpretar, me perdoe aqueles que, teve até uns abençoados aí que estavam criticando na mensagem de ontem, porque você não está sabendo ensinar, porque você está tirando e colocando palavra. Não estou tirando e colocando. Eu só estou vendo 2 versículos soltos, onde Paulo diz que foi ao terceiro céu e foi arrebatado ao paraíso, onde a Bíblia não vai dar um respaldo, nós não vamos ver em outras cartas Paulo dando a entender que isso de fato aconteceu. Ou seja, isso foi um fato, ou um texto, um caso isolado, que ele esclareceu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, um êxtase, um arrebatamento de sentido, aí sim, eu acredito que ele teve esse arrebatamento de sentido. Ele contemplou o paraíso de Deus, mas não é que o espírito dele... Porque para ele ir no espírito, ele teria que morrer. O espírito só volta para Deus quando essa carne tomba ao pó. E Paulo não tinha morrido, tá bom? Então, se torna um versículo solto, fora de uma revelação, fora de um contexto. Ô irmão Elcio, então é errado dizer que Paulo foi ao terceiro céu? Não, eu digo, Paulo foi ao terceiro céu. Ô irmão Elcio, é errado dizer que Paulo foi ao paraíso, como diz aqui? Não, eu não vou dizer que é errado. Está escrito, eu digo que ele foi. Agora a questão é, como foi? Está escrito também está escrito também que era para dar dízimo, né? Mas como dar o dízimo? Como era o dízimo? Está escrito também que era para batizar nas águas, mas em que contexto está para batizar? Como batizar? Está escrito também que os discípulos de Jesus passaram a fazer jejum, quando Jesus dizia a casta de demônio que só pode ser expulsa com jejum e oração. Mas em que pacto está? Em que entendimento está? Para quem está sendo direcionado? Então, tantas coisas que estão escritas que a gente não pode simplesmente isolar de uma sabedoria, de um entendimento, de uma revelação, porque senão todo versículo bíblico que você lê, você vai querer aplicar no dia de hoje, vivendo a plenitude da graça, como se fosse para ser vivido hoje, e não pode ser vivido hoje. Entendeu, abençoados? Então a gente tem que pincelar aí alguns cuidados. Quer ver outro versículo que existe muito? Deixa eu tomar uma água aqui. Oh, glória! Entrou mais alguém aí que eu não citei o nome? Me perdoe aí se eu não citei, que eu estou empolgado aqui, tá, pessoal? Estou empolgado e estou suado. Minha filha tomou ali o meu quarto com a esposa e hoje o varão veio para a sala. Então, queridos, outro versículo também que em graça existe aí algumas distorções e nós precisamos ter muito cuidado. Quer ver? 2 Coríntios capítulo 5, olha aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Muito caô. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Olha o que está escrito. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos deste modo. E agora?
E agora, José? E agora, Maria? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. A ninguém conheçamos mais segundo a carne. Era o que Paulo estava dizendo para os coríntios. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Por que Paulo estava dizendo para os coríntios, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne? Porque havia, na época de Paulo, se falando desta igreja aos Coríntios, ou dessa carta aos Coríntios, haviam pessoas que eram contemporâneos, ou foram contemporâneos a Jesus de Nazaré. Vocês sabiam disso? Haviam pessoas que eram contemporâneos a Jesus de Nazaré. É o que diz o capítulo 15 da carta aos Coríntios. Olha lá. Capítulo 15 da carta aos Coríntios. Olha o que eu vou ler, olha. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado, e se não é que crestes em vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 5, 1 Coríntios capítulo 15, agora o versículo 5. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Agora, olha o versículo 6, olha o versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Pegou aí? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Olha o que Paulo disse. Depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda, desses irmãos que foram vistos que viu o Senhor, desses 500 irmãos, vive ainda a maior parte deles, mas alguns já dormem também. Então Paulo estava dizendo, agora você conclui o raciocínio na segunda carta, no capítulo 5, no versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, mas ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, lembra do 500 irmãos que ainda viram o Senhor? Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, já não conhecemos deste modo. Aí você pode me dizer, irmão Elcio, mas os 500 irmãos que viram o Senhor foi depois da ressurreição. Sim, foi depois da ressurreição, não foi depois da parousia. Depois da ressurreição, precisamos entender que ainda era transição, porque a última manifestação do Filho do Homem foi a vinda dele em 70. Então, mesmo depois da ressurreição, nós entendemos perfeitamente que havia alguns irmãos na cidade de Corinto, nesta comunidade, que tinham conhecido Jesus de Nazaré, que acompanharam o processo de crucificação de Jesus de Nazaré, acompanharam o processo de ressurreição de Jesus de Nazaré e viram, contemplaram Jesus já ressuscitado, como disse o apóstolo Paulo. Mais de 500 irmãos, muitos dos quais ainda vivem na escrita de Paulo, não é hoje no século 21, tá? Vocês acreditam que tem gente que lê isso aqui hoje e acredita que existem irmãos vivos ainda da época que Paulo falou isso? Gente, é o cúmulo do absurdo. Tem gente que lê esse versículo 6 que nós lemos na primeira carta, capítulo 15 de Coríntios, e acredita que tem muitos irmãos ainda que estão vivos até hoje. Ué, por quê? Porque eles leem a Bíblia e querem que a Bíblia seja atualizada agora. Quer dizer, querem que isso sirva para hoje, para agora, e não é, abençoado. Os 500 irmãos que Paulo disse que contemplaram Jesus, a morte, a vida e a ressurreição de Jesus, diz que muitos ainda viviam na escrita de Paulo, mas muitos também já tinham dormido no Senhor, tinham morrido já. Os legalistas até hoje, quando eles leem isso, eles entendem que ainda existem irmãos vivos. Só pode ser, porque eles querem entender ao pé da letra, querem receber a Bíblia como um todo para eles, né? E aí é onde eles se embaraçam.
Chega aí para um pastor legalista e pergunta então para ele: ô abençoado, então quer dizer que esses irmãos aqui, esses 500 irmãos que Paulo se referiu em 1 Coríntios 15:6 ainda existe? Porque já que você está dizendo que a Bíblia ela é inefável, é inerrante, infalível, então incorruptível nesse sentido, então você vai ter que dizer que esses irmãos estão vivos até hoje. Não pode, abençoado, não pode, tá bom? Então, quando o apóstolo Paulo disse: a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, o que que Paulo estava ensinando? Graça e paz, meu irmão, ficou irmãos vivos depois de Cristo, sim, exatamente. Depois da cruz ficou irmãos vivos, né? Aqueles que eram contemporâneos a Jesus de Nazaré passaram o evento da cruz, o evento da ressurreição, exatamente. Então, quando Paulo escreve na segunda carta: a ninguém conheçamos mais segundo a carne, não é o entendimento que muitas pessoas... Agora vai comer o cinto aqui. Não é o entendimento que muitas pessoas estão tendo em graça. Isso se torna um versículo solto, isolado, quando eu vejo muitos gracistas aí usando este versículo para se cobrir, abençoado. Isso é malícia. Você sabia disso? Toda vez que você falar: querido, olha o que a Bíblia diz, olha o que a palavra de Deus diz, nós somos templo do Eterno, o Eterno habita em nós. Deus não quer que você viva, abençoado, uma vida na devassidão, na prostituição, no engano. Porque você é um espírito perfeito no Criador. Sabe o que é que os gracistas dizem, usando esse versículo solto? A ninguém conheçamos segundo a carne. Você não pode me julgar, porque eu estou na graça e não há condenação sobre a minha vida, ou na minha vida. Não há condenação sobre a sua vida. Mas também, seja fiel ao texto. Seja realista ao contexto. Não interprete o versículo solto não, que você vai ter problema. Muitas vezes eu sei que é a falta do entendimento, mas muitas vezes é a malícia do ser humano mesmo. Querido, a ninguém conheçamos segundo a carne, o que Paulo estava dizendo era para não conhecer Jesus segundo o ponto de vista do cumprimento da lei. Entendeu, abençoados? Por que, irmão Elson? Porque o próprio contexto vai dizer isso. Então eu não posso hoje, porque eu estou na graça, dizer assim: não, é porque ninguém conhecemos segundo a carne. Aí o que acontece? Os gracistas, eles se cobrem usando esse versículo, ele diz assim: não, se o cara é ladrão, não tem problema, porque ninguém conhecemos segundo a carne. Não, se o camarada ele pratica a prostituição, a homossexualidade, essas obras da carne, tá, abençoado? Qualquer obra da carne, tá? Não estou sendo aqui preconceituoso, não estou sendo aqui homofóbico, nada disso. Eu estou falando de qualquer obra da carne. Se o camarada usa droga, se o camarada enche a cara de mé, se o camarada tem uma boca podre, uma boca porca que anda dando palavrão, se o camarada é um injusto, é um sem vergonha, é um 171, compra e não honra com seus compromissos, se o camarada é um camarada todo torto, mas ele conhece alguns textos bíblicos em graça, ele se cobre usando esse versículo. Não, é o perigo. Deixa eu falar baixinho aqui para vocês. É por isso que tem uns e outros aí que diz que o estuprador, o pedófilo, ele está fazendo a vontade de Deus. Que ele também é salvo, porque no espírito ele é um santo. E aí você pergunta por quê? É porque a Bíblia diz: a ninguém conheçamos segundo a carne. Isso é mentira, abençoado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, o camarada mente, rouba, adultera, se prostitui, mata, estupra, e ele é um anjo. Ele é um anjo revestido de carne, um filho de Deus. Eu não posso dizer se ele é filho ou se ele não é, porque só o Papai do Céu sabe. Agora, eu também não posso afirmar, sabe, que ele é um filho de Deus, porque aquilo ali é apenas o que ele faz pela carne, que não tem nenhum tipo de problema, porque a ninguém conheçamos segundo a carne. Não é nada disso que você está pensando. É do contexto que eu estou falando. O contexto não está dizendo isso. O entendimento não é esse.
A ninguém conheçamos segundo a carne, então você pode aprontar o que você quiser. Não conhecer segundo a carne é não conhecer a Cristo segundo o ponto de vista do cumprimento da lei. Ou seja, você não vai dizer que aquela pessoa é um salvo porque ele guarda o sábado, porque ele faz jejum. Ou também você não vai dizer que ele não é salvo porque ele não vai no monte ou porque ele não vai na igreja evangélica. Entendeu, abençoado? É nesse sentido. Então, é nesse sentido que nós entendemos esta palavra aqui. Eu vou ler o texto um pouquinho para vocês compreenderem melhor o assunto. É o capítulo 5, né? 2 Coríntios. Olha lá o versículo 11 em diante. Apenas o versículo 11 já dá um outro entendimento. Olha lá. Diz assim. Assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuado aos homens a fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências, sejamos também manifestos. Versículo 12. Porque não vos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência, né? Ou seja, na carne, e não no coração. Aqueles que se gloriam na aparência. Quem era que se gloriava na aparência? Aqueles que praticavam as obras da lei. Aqueles que faziam jejum, davam o dízimo, guardavam o sábado. Isso é se gloriar na aparência, abençoado, né? E não no coração. E o coração aqui é na mente, na consciência. Versículo 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o nosso juízo, é para vós. Versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui dentro do contexto? Não é para vocês viverem mais para vocês mesmos e também não é para vocês viverem mais para Jesus de Nazaré. É para vocês viverem para aqueles que morreu por vocês, mas também ressuscitou por vocês. Viu aí? Por isso que ele fala na carta aos Romanos, lá no capítulo 7, no versículo 4, se não me falha a memória, ele diz que vocês pertencem a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Então, Paulo estava explicando que agora eles pertenciam a outro, ou seja, a outra manifestação, a manifestação do Cristo ressuscitado, e não do Cristo de Nazaré, não do Jesus, o histórico, mas sim daquele que ressuscitou dentre os mortos, ou seja, o Espírito. Entendeu, abençoados? Então isso está dentro desse contexto, versículo 15. E ele morreu por todos para que os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Bom, se Paulo está dizendo no versículo 15 que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas viva para aquele que ressuscitou, como é que alguém vai dizer assim, usando o versículo 16? Você não pode me julgar segundo a carne, porque segundo a carne, Deus não me olha, Deus não me vê, Deus não me enxerga, ou Deus aprova tudo. Não! Porque o versículo 15, Paulo estava dizendo, não é para viver mais para você mesmo, é para viver para aquele que ressuscitou, ou seja, para outra manifestação. E a outra manifestação, o Jesus, o ressuscitado, é para você andar de qualquer jeito nas obras da carne? Ou é para você mortificar as obras da carne e viver em espírito? Ou é para você esmurrar a tua natureza humana e dizer, como disse o Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, já estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. E agora? Engula essa aí, gracista, e para de usar o texto isolado em graça, que é perigoso também. Entenderam, abençoados? Então é isso, abençoados.
Espero que vocês estejam aí acompanhando aí o raciocínio. Então não adianta usar esse versículo isolado, isso é um perigo em graça também. E muitos se justificam usando esse versículo solto. Não adianta, abençoado, rotar, dizer, eu saio do sistema, porque eu não estou mais no sistema, eu não estou mais no engano. Agora viver uma vida na podridão, na imundícia, na carnalidade, na promiscuidade, vir para cá dizer, usando texto bíblico, porque eu sou mais do que vencedor, porque eu estou adorando ao Pai em espírito e em verdade. Para de hipocrisia, que é mentira, rapaz. Você pode até conhecer o pacto da graça. Você pode até entender que não há condenação a nível espiritual para a tua vida. Perfeito. Você pode entender que Deus habita em você, porque se você é filho, Ele habita em você pelo Espírito, ok. Mas não venha para cá com a sua malícia gracista dizer que Deus está provando a sua conduta, a sua sem vergonhice. Usando o versículo 16 solto fora do entendimento do contexto, não, abençoado. Isso é perigo e graça. Quem concorda aí? Vai dando glória. Vai falando aí em outras línguas aí, deixa o anjo te tomar. Pelo visto, os irmãos estão concordando aí pela quantidade de like aí, né? É claro, abençoado. Tá claro ou não tá claro? Entendeu, amadas? A ninguém conheçamos segundo a carne. Por quê, Paulo? Porque Paulo sabia que para aquele povo de Corinto havia pessoas que tinham conhecido Jesus segundo a carne. Mais de 500 irmãos que viram até a ressurreição de Jesus e muitos estavam vivos ainda dentro desse contexto que Paulo escreveu a carta. Então é isso que Paulo estava dizendo, não adianta vocês olhar para Jesus segundo a carne. Aí ele vai dizer, né, versículo 16, assim que daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne, mas o alvo aqui é Jesus, tá? Aí ele vai dizer, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos deste modo. Agora quando, Paulo? Agora no tempo, ou seja, na manifestação do Cristo ressuscitado, Deus é Espírito que habita em nós. É isso que Paulo estava falando. Aí o versículo 17 é mais uma afirmação acerca desse assunto. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então o que era velho que se passou? A manifestação de Jesus segundo a carne, as obras da lei de Moisés que tinha finalizado na cruz, né? As lavagens, as oblações, os batismos, os jejuns, isso eram obras passadas. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo agora nesse novo pacto, na manifestação do Cristo ressuscitado, se passou e tudo agora se fez novo. E aí? Como é que os gracistas vão usar o versículo 16 solto para dizer, não, você... diga-se de passagem, nós já temos uma mensagem aí, ou duas ou três, falando sobre esse texto, explicando dentro do contexto. Terra de Cantarábia. Entendeu, abençoados? Então a gente não pode usar o versículo solto em graça, que é um perigo. Tá bom, abençoado? Então, nós somos falhos, sim. Estamos aprendendo uns com os outros e o Espírito edificando, sim. Mas precisamos ser justo, né, abençoado? Ser justo. Não forçar a barra, não tentar aqui criar um contexto de algo que não existe. Se o versículo está solto, eu preciso entender o versículo. É por isso que eu falei. Paulo foi no terceiro céu, eu preciso entender aquilo, porque é um versículo solto, eu não posso criar uma doutrina. E aí quando você vai na concepção judaica, os judeus tinham em mente acerca de 7 céus. 7 camadas de consciência de Deus. Aí você vai começar a entender, então Paulo, como um judeu, Paulo está usando uma cultura judaica, né, para dar ênfase ao ensino que ele recebeu da graça de Deus, que era um entendimento muito mais avançado do que os irmãos estavam recebendo dos demais apóstolos. Amém? Eu espero que vocês tenham compreendido
esse versículo aqui, bem como o versículo acerca do terceiro céu, que nós já falamos aí em algumas outras mensagens, tá bom? Quer ver uma coisa também? E isso aqui é até uma resposta para muitas pessoas em graça que acham que a gente usa isso aqui para distorcer. 1 Coríntios, capítulo 9, olha lá, 1 Coríntios, capítulo 9. Se você tem outro versículo aí, meu amado, me desculpe aqui, hoje é bate-papo. Se você tem outro versículo aí que você também não entendeu ainda e quer tirar uma dúvida aqui, por favor, coloque aí. Se eu não puder aí, os universitários vão lhe ajudar aí também nos comentários, tá bom? Ô, irmão Elcio, tem esse versículo solto aqui que eu não consigo entender, tá, abençoado? Um exemplo que eu até falei para uma irmã hoje. Se eu afirmo que Paulo foi no terceiro céu porque eu encontro aqueles 2 versículos soltos de 2 Coríntios 12, então também eu vou ter que acreditar em um ser espiritual que supostamente tentou Jesus lá em Mateus capítulo 4. E aí? Quando você lê Mateus capítulo 4, não parece um diálogo de 2 seres? Jesus e o pseudo-diabo, aparentemente como uma segunda pessoa ali? Não parece um bate-papo? E aí? Então, se eu for pregar que Paulo foi no terceiro céu no sentido literal da coisa, aí eu vou ter também que dizer que Jesus, de fato, ele discutiu com um ser espiritual chamado diabo em Mateus capítulo 4. Viu aí? Mas quando eu recorro à Bíblia, o Evangelho, aí eu vou entender que o diabo de Mateus capítulo 4 era uma natureza humana que Jesus estava ali enfrentando, porque para isso mesmo ele veio para ser sacrificado, ou seja, para se doar pelo seu povo, para se sacrificar, para ir para a cruz em prol do sacrifício ao qual ele foi enviado à terra para fazer. Entendeu? E como é que você explica então, por exemplo, Hebreus capítulo 2, versículo 18, olha o que diz lá, Hebreus, depois eu volto aqui em 1 Coríntios, mas Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz assim, olha para mim, uma forma rápida para explicar Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto. Mateus capítulo 2, versículo 18, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Porque naquilo que ele, falando de Jesus, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, ele pode também socorrer os que são tentados. E onde foi que Jesus foi tentado? Na sua humanidade, na sua natureza humana. Tá, abençoado? Quando pegaram ele no Getsêmani, que Pedro cortou a orelha de Malco, ele disse, guarda a sua espada, ou pensas tu que eu não poderia clamar ao Pai e o Pai enviar aqui legião de anjos para me livrar dessa situação? Então, ele foi tentado a fazer aquilo, ele poderia fazer aquilo, ele poderia ordenar anjos ali para se livrar daquele momento, mas ele não quis fazer, ele não usou do seu senhorio, da sua divindade, porque ele estava ali justamente para passar por um processo de tentação na carne. Então, Hebreus 2,18, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode também socorrer os que são tentados. Agora, 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha o que Paulo disse. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha o que Paulo disse em concordância com Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Naquilo que ele mesmo foi tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados também. 1 Coríntios 10, 13. Não vê sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então você já entende que o diabo que tentou Jesus em Mateus capítulo 4 era a sua natureza humana, que ele padeceu, Hebreus 2,18, e que Paulo disse que não veio tentação senão humana. Entendeu, abençoado? Então isso é um contexto para entendermos acerca da tentação de Jesus. Mas se eu pego apenas Mateus capítulo 4, eu dou a entender... eu trago uma outra ideia acerca do tentador, tá bom? Então, mesma coisa são os textos em graça. Irmão Elcio, Giovanni, Giovanni, tudo certo, meu irmão, amanhã é contigo. Estamos juntos.
Se Jesus não arrebatar, né, de madrugada, pronto. Amanhã estamos juntos. Entenderam, abençoados? Então é isso, abençoados. Isso é um contexto. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Aliás, 2 Coríntios, capítulo 9. Eu só vou ler só mais esse versículo em graça e vou explicar, né, para as pessoas não dizerem, vocês estão pregando isolado. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo... 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Quem está aí comigo ainda? Já correram, foi? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Eu vou ler apenas no versículo 6 em diante. Diz assim, olha lá. Corta para mim aqui. Digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em toda a sua suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Pronto. Se eu tiro o versículo 9 e leio apenas o versículo 6 e 7, principalmente, vou ler só o versículo 6 e 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia em abundância, abundância também ceifará. Versículo 7, olha lá, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com amor e alegria. Se eu leio apenas esse versículo em graça, eu vou dar a entender que semear com amor e alegria aqui é você semear no meu ministério com amor e alegria. É você que se reúne, por exemplo, comigo, aqui no Lauro de Freitas, eu ler esse versículo e dizer, vocês aí venham semear agora com amor e alegria, porque Deus ama quem dá com amor e alegria. Então vocês têm que dar aqui com amor e alegria, porque Deus quer que vocês deem com amor e alegria. Cada um semeia aquilo que propôs no seu coração. Aí eu vou ficar ameaçando com o versículo 6. Olha, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Mas isso aí é fora do contexto. Então, eu não vou ler esses dois versículos, 6 e 7, fora do entendimento, e aqueles que se reúnem comigo aqui podem comprovar isso, para dar a entender que os irmãos são obrigados a semear no meu ministério, no local que a gente se reúne, porque Deus quer que as pessoas semeiem. Não, abençoado. Quando nós lemos isso aqui, não vai dar tempo eu ler hoje, obviamente, nós lemos todo o contexto e nós explicamos. Primeiro que semear aqui não era dinheiro, tá? Era donativos, era alimentos. Segundo, não era para Paulo, nós explicamos isso aqui perfeitamente, tá bom, abençoado? Era para os cristãos pobres, né? Dentro do contexto de Paulo. Terceiro, não era valor estipulado ou quantidade estipulada por Paulo. Era aquilo que Deus propunha no coração de cada um, ou aquilo que cada um propusera em si. Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Eram as pessoas que liberalmente, deliberadamente faziam generosamente. Não havia nenhum tipo de mandamento, obrigação e opressão da parte de Paulo. Entendeu, abençoado? Então, dentro do contexto, e o versículo 9 deixa claro isso, diz assim, o versículo 9, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual se faz por nós, que se deem graças a Deus. Então, abençoados, observe que o contexto, Paulo estava falando de uma liberalidade que os irmãos deveriam ter, não por tristeza, não por necessidade, porque Deus ama quem dá com amor e alegria, né? Ou amava, né? Dentro do contexto, respeitando a escrita, amava quem dava com amor e alegria, mas não era dinheiro para Paulo. Tá, abençoados? Nós não usamos isso aqui, esse texto, para dizer que os irmãos têm que fazer, têm que ofertar. Não! De jeito nenhum. Ô irmão Elcio, então o que é que você faz para os irmãos ajudar aí no lugar que vocês se reúnem? O que a gente faz é o seguinte, os irmãos que se reúnem
todos têm consciência ali de gastos, de custos, e a maioria, né, não vou dizer todos, mas uma boa parte dos irmãos nos auxilia, nos ajuda a manter uma estrutura onde a igreja se reúne naquele local, tá bom? Entenderam, abençoados? Então é assim que nós fazemos, nos organizamos como uma comunidade séria que estamos ali prestando também um serviço social na medida do possível, auxiliando algumas pessoas, tá, abençoado? E aqui eu quero estender aqui a gratidão aos irmãos que dão roupas. Queridos, nós temos recebido roupas ainda de loja, de etiquetas, com etiqueta com tudo, tá, pessoal? Roupas para doação, tá? Doação, não é para vender em bazar. Então a gente recebe, arrecada roupas e fazemos um varal solidário, doamos para as pessoas. As pessoas até estranham, quando a gente coloca as roupas e vamos em uma comunidade carente e doamos essas roupas, as pessoas dizem, e quanto é? Porque eles estão acostumados com bazar de igreja, e lá você paga 5, 10 reais, 15, até 50 reais por peça de roupa. E quando a gente chega e coloca as roupas e diz, não, é de graça, agora você só vai pegar se de fato você for usar, não é para você pegar e revender, tá? Então a gente coloca alguns critérios, algumas normas, tem que ter organização, né, abençoado? Para as pessoas pegarem aquilo que de fato precisa. A gente também coloca, olha, não pode pegar mais de 2 peças ou 3 peças, até porque outras pessoas vão precisar também. Então os irmãos dão sapato, roupa, e fogão usado, e geladeira, e tal. E tem os irmãos que ajudam também com donativos, né? E na medida do possível a gente também ajuda outras pessoas. Entendeu, abençoado? Então é isso, a gente desenvolve também esse trabalho social. E tem também os gastos fixos que nós temos. Nós pagamos um aluguel, né? É caro, né, pessoal? É caro porque, assim, para nós que não temos dízimos, não temos ofertas forçadas, não temos campanha, não temos isso, tudo se torna caro porque, de fato, tem que haver um esforço da comunidade nesse sentido, tá? De chegar junto, porque senão a gente não pode assumir as responsabilidades ou cumprir com os nossos compromissos, tá bom, abençoado? Não sei se vocês perceberam, a minha internet não está caindo mais não, abençoado. Viu aí? Pode estar caindo aqui suor, pode estar caindo aqui, mas a minha internet não está caindo mais não, porque eu melhorei a internet, estava aqui usando uma internet fraca, tive que melhorar, e aí aumentou, né, abençoado? Entendeu? Então é um gasto a mais. Então tudo isso aqui é um investimento. Então é um microfone que a gente adquire, é uma câmera melhor, enfim, tudo é custo. Eu tenho deixado de fazer as lives com projetor porque meu computador deu uma pane, tá na assistência técnica, não deu para vir ainda. Então no espaço aos domingos eu uso um outro aparelho bem inferior, mas que na TV não consigo, né, projetar, só consigo projetar lá através do projetor, né? E eu não vou trazer o projetor para minha casa para ficar usando, então na TV eu estou impossibilitado de usar os textos, né, por causa do computador. Estou usando um netbook por enquanto, simples, lá no local de espaço, tá bom, abençoados? Então, esse é o entendimento que nós temos. Ainda que nós venhamos ler alguns textos isolados para criar uma mensagem temática, para abordar um assunto, mas quando a gente vai ensinar aquele texto, a gente vai para dentro do contexto. Se for possível, vamos recorrer a outras passagens bíblicas para de fato encontrar um entendimento que possa trazer uma edificação mútua para os irmãos, tá bom? O irmão fez uma pergunta aqui, mas acho que não deu para eu responder sobre comunidade e cooperação. Não entendi muito bem. Tá bom, abençoados? Então é assim que nós fazemos. É assim que nós fazemos. Nós particularmente, precisamos de ajuda, né? Precisamos sim. A nossa comunidade é uma comunidade pequena e às vezes a gente tem muita dificuldade para manter um aluguel, para manter uma internet, pagar luz, às vezes atrasa tudo um pouquinho. Mas eu particularmente não sou de chegar aqui e dizer, irmão, você sentir vontade de ajudar, ajude, né? Eu não vou dizer isso porque primeiro que isso não é obra de Deus para eu chegar aqui e me justificar, ajude a obra de Deus. Não, isso não é obra de Deus.
Tá? Ô irmão, ajude a pagar um aluguel aqui. Bom, eu já disse isso em outras mensagens. Se você não se utiliza de um espaço, de uma comunhão, não concorda, não gosta, então não faz sentido você financiar. Imagine que você não toma cachaça. Você não toma cachaça. Você vai bancar um cachaceiro? Você não gosta de cachaça, você vai bancar um cachaceiro? Eu não fumo. Aí eu vou... Alguém chega na minha porta, bateu e diz assim: ô rapaz, ô senhor, me consegue aí um dinheiro para comprar uma carteira de cigarro? Eu não vou financiar, porque eu não curto aquilo, entendeu? Então eu não vou chegar para as pessoas e dizer assim: nos ajuda na nossa comunidade. Ainda que nós tenhamos um trabalho social, ainda que nós tenhamos essas outras coisas que nós fazemos nos bastidores, que não precisa aqui também tocar trombeta, mas se você não participa, se você não está junto, se você não se interessa, então eu não vou chegar aqui e dizer: nos ajuda a fazer isso, nos ajuda a fazer aquilo. Não faz sentido nenhum, tá bom? Então são questões que eu apenas trato com os irmãos da comunidade e aqueles que de fato têm interesse, gostam de estar conosco, gostam de ouvir a mensagem, gostam de se reunir, gostam de estar ali em confraternização com a igreja local. Tá bom assim? Ficamos por aqui, eu espero que você tenha sido edificado. Obrigado por mais aí uma noite que você deixou um tempinho aí para estar conosco. Graça e paz, graça eterna. Amanhã, 9 da manhã, estamos juntos na nossa comunidade aqui e às 19 horas a mensagem estará indo ao ar para os irmãos aí serem edificados. Tá bom? Lucinete, tem mais aí? Maria de Fátima, os demais eu já falei aqui, Fernanda. Enfim, se entrou mais alguém aí na live aí que eu não citei o nome, me perdoe, mas eu tive que desenvolver aqui o assunto e acabei que perdendo aqui o timing. Tá bom, amados? Graça e paz, graça eterna. Beijo no coração de todos e vamos que vamos. Até a próxima.